Boa tarde, então, a todos nessa terceira sessão de apresentações dos projetos, pesquisas, trabalhos dos pesquisadores do grupo de pesquisa Memoráveis, Manifestações Gráficas Urbanas. E essas apresentações foram apelidadas carinhosamente de Cuti-Cuti, seguindo o formato do Pecha-Cutia, né, recomendado pelos nossos colegas também nas últimas reuniões. E hoje teremos a apresentação dos pesquisadores Eduardo Souza, Gabriela Oliveira, Mariana Renes, Rosângela Souza, Laís Helena e Samantha Coan. E vamos iniciar com Eduardo Souza. Pode ficar à vontade para transmitir sua tela, Edu. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Tá, então... Deixa eu botar o tempo para eu também não me manter aqui no controle. Sim, bora. Então, minha gente, Oi, né? O Gabi estava falando, né? Foi uma verdadeira sessão terapia tentar organizar, né, as coisas assim para a apresentação, mas o desafio é importante, né? E aí a solução que eu consegui chegar foi tentar organizar em torno de 3 conceitos, né? Eu até tentei organizar cronologicamente, não deu certo, por tema não deu certo, mas eu tentei concentrar aí nesses 3 conceitos para organizar um pouco esse panorama, né? Assim, que aí são de ofício, estética e política, né? E aí o primeiro, o do ofício, vem da minha inclinação inicial, né? Que é ser ilustrador, né? Eu entrei em design em 2009 porque eu desenhava, né? Quando era criança, assim, e continuei, né? Fiz curso de desenho e tal. E aí esse é um exemplar de eu vendendo desenho no colégio por 16 centavos para poder comprar o lanche, no ano de 2000. E aí, com o tempo, né, eu fui fazendo curso, desenvolvendo e tal, e aí veio muito essa coisa realmente do ofício, né, da pintura mesmo para mim, a coisa de... Eu tinha esse professor durante muitos anos, então tinha uma coisa meio de guilda, assim, né, um treinamento mais perene e tal. E eu também tinha muito essa relação mais simbólica com a coisa. E aí eu fui desdobrando isso, né, e sempre muito envolvido com esse fazer mesmo, muito próximo, né, da experiência mesmo, tal. Isso sempre me moldou muito, assim. E aí esse é uma aquarela, né, tradicional, esse aqui é uma pintura digital, e aí eu fui também me moldando nessas novas tecnologias, essas novas possibilidades de fazer e tal, e também experimentando linguagens muito diferentes, né, porque justamente tentando sempre me desafiar nesse sentido, né. Então, de uns tempos para cá, eu tenho tentado fazer mais colagem, que para mim sempre foi um desafio muito, muito significativo, assim. E aí isso meio que constitui esse primeiro conceito, né, que eu queria chamar assim a atenção, que molda muito minha visão de design em geral, né? Eu tendo a pensar design, nossa prática, nosso pensamento, como uma herança muito de ofício, em oposição a uma abstração metodológica, né? E aí isso é uma discussão que eu, inclusive, tento fazer, levantar em alguns contextos, assim, que eu acho que vale a pena a gente levantar também aqui, né? Que acho que faz muito parte desse ethos aqui dos memoráveis, assim. O segundo que é pesquisador, né? E aí acho que essa cara meio de cansado aí dessa foto denota muito disso, que aí eu terminei o mestrado, né, justamente em 2016, que foi quando a pesquisa começou a ser mais atacada, né, e dilapidada aqui no Brasil, e esse é o retrato aí do pesquisador. Mas minha tese, né, minha dissertação, aliás, que eu terminei em 2016, foi sobre o estranhamento nos livros ilustrados de Shaun Tan, que é um autor ilustrador australiano. Que aí, basicamente, né, o que eu proponho é que eu tento estudar as narrativas gráficas, que eu considero uma união aí dos livros ilustrados com os quadrinhos, basicamente. E eu tento analisar eles justamente pelas propriedades que eles têm de comunicação, né? Que aí eu chamo, por causa da teoria que eu usei e tal, eu penso muito na mídia, né? No medium aí. Que aí eu elenco esses 3 parâmetros, essas 3 propriedades aí, que são articulação, multimodalidade e ordem pictórica. Que aí eu analisei 3 livros dele, A Chegada, que é esse da frente, Árvore Vermelha, que é esse aqui atrás, e Contos de Lugares Distantes, que é esse terceiro. E aí cada um eu fui meio que elencando algumas referências, principalmente com relação à literatura e tal, tentando fazer esse paralelo. E aí só a título de nota, né, eu trouxe brevemente a análise da Árvore Vermelha, que eu uso como parâmetro, né, de comparação e de análise
a ideia de sensacionismo em Fernando Pessoa, né? Que Fernando Pessoa também ele tinha algumas elaborações sobre estética e tal. E aí eu trago isso para entender como é que Chautin opera nesse livro ilustrado, para trazer esse mesmo efeito estético, né, de sensacionismo lá em Fernando Pessoa. E aí nas análises, né, eu sempre apresento um diagrama assim para apresentar a narrativa em geral para o leitor da dissertação e tal. E aí, em cada um deles tem uma coisa mais ou menos nesse estilo, que é meio que um panoramazão mesmo. E aí o trabalho que eu acho mais bem acabado, né, dessa linha aí é o que eu publiquei com o Gabi agora no ano passado, que é discutindo Bartleby, né, que é aquela edição da Kodak Naif, famosa e tal. Que você precisa descosturar e etc. Que aí já é mais maduro assim nesse sentido, porque a gente já desafia alguns conceitos, né, que a bibliografia principal de livro ilustrado aqui, que foi traduzido, né, para o Brasil, coloca, que é Linden, né, Sophie van der Linden, que a maioria das pessoas usa, e a gente já desafia, já contesta algumas coisas assim que ela coloca, que eu acho que é um trabalho interessante assim. E é isso meio que compõe a ideia de estética, né, que eu queria trazer, que é essa experiência, né, essa coisa da linguagem, esse modo de expressão, né, de alguma coisa. E aí, finalmente, o professor e pesquisador, né, que aí compõe principalmente essa etapa aí da tese, do doutorado, né, que assim que eu entrei ao mesmo tempo no doutorado e passei a ser professor, né, no mesmo mês. E aí isso foi mexendo várias coisas dentro de mim e tal, que foi justamente quando eu comecei a dar aula aqui no IFPE, Campus Recife, uma fotinha aí da nossa entrada, que foi quando, e aí depois de um tempo, tal, algumas coisas, eu comecei a realizar junto aos estudantes o Preocupe, que é um evento de oficinas que os estudantes organizam, né, propriamente assim. E aí eu me relacionando com eles e tal, e tentando encorajar o desenvolvimento disso, e isso se tornou o meu objeto de pesquisa, né, na tese. E aí algumas fotos, né, que, de novo, retomando um pouco essa coisa do ofício, né, da coisa da experiência da aula enquanto uma situação estética e tal. Isso é algo que está rondando muito, assim, minha visão. E aí, o tipo de ambiente, né, que a gente coloca os estudantes para trabalhar nesse sentido. E aí, a publicação mais relevante aí é esse que está no Prelo, que está no finalzinho já, que está no Prelo, eu coloco esse evento, né, como um tipo de greve estudantil. E, enfim, tá para sair aí na Desenha, lá, que é uma revista internacional. E aí, por último, o editor e colaborador, que eu acho que é importante também. Eu tenho trabalhado lá na revista Recorte, que é um tipo de publicação mais direcionada para um público mais amplo, né, menos acadêmico de design. E aí eu coedito essa coluna chamada Chão de Fábrica, que tem como objetivo principal discutir trabalho, né, no design brasileiro. E também já escrevi alguns textos, né? Alguns deles aí que eu fui autor, e essas duas menções aqui ao texto com o coletivo Design e Opressão, que a gente escreveu sobre Paulo Freire, como Paulo Freire se relaciona com design, e o texto de Catherine Dixon, que eu traduzi, né? Enfim, fui convidado para traduzir e também está lá publicado, que ela fala um pouco sobre o detalhe da tipografia de Rochuli. E aí também só a menção aí, como eu falei, do Design e Opressão. Também integro a rede Design e Opressão, que discute muito design e essas relações, né, políticas e etc., contextualizada aí nesses meios. E isso constitui propriamente, né, o que eu entendo como política, né, que é essa situação mesmo que a gente precisa começar a pensar o design. Né? E é isso, minha gente. Obrigado. Desculpa aí ter passado alguns minutinhos. Que legal, que legal. Muito obrigada. Bom, esse rapaz é muito bom. Não é? Sou a número 1 dele. Já disse pessoalmente e agora estou dizendo em público. Obrigado, Sol. Que lindo. Acho engraçado quando ele sorri assim, fica com vergonha, fica sorrindo. Bem engraçadinho, né, Gabi? Gente, que legal, né? Muito bom a gente conhecer um trabalho tão bom quanto o de Edu. E vamos lá, como eu estou mediadora, eu fico nessa tarefa chata de ficar dizendo 6 minutos e dizendo vamos para o próximo. Mas design é política. Olha, isso só. Muito bem lembrado. E aí a próxima é Gabriela Oliveira,
né, também designer, pesquisadora e memorável do nosso grupo. Fique à vontade, Gabi, para compartilhar sua tela. Obrigada. Vamos lá. Depois Eduardo logo. Outra fera, você arrasa, meu bem. Ai, Sol. Vamos lá. Esqueci de dizer premiada, né? Mas tudo bem. Premiada ela e Bárbara, né? A mão já está gelada. Vocês As duas falando. premiadas, calma. Dura, que assim, ó, faz assim, ó. Vamos lá, gente. Minuto me avisa, por favor, do tempo. Eu sou meio ruim de ficar. Sim, pode deixar. Vendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas aqui tá, aqui no. Tô vendo o chat de vocês também. Bom, vamos lá. Foi uma tarefa muito difícil para mim. Acho que todo mundo está meio que relatando isso, né? Que é difícil juntar. Mas eu também achei bem interessante esse processo de voltar, assim, apesar de não ser tão distante essa volta, mas a gente vai sendo engolido, né, pelos dias. E aí eu fui lembrar, assim, eu lembrei disso numa aula, uma vez alguém me perguntou por que eu escolhi design, eu fui lembrar, assim, do porquê que eu tinha escolhido. E eu lembro muito que foi que eu estava num período que eu estava lendo muito Clarice Lispector, naquela edição da Rocco, mais antigona, e eu não achava que a capa fazia muito jus ao texto dela, e eu ficava, será que eu consigo fazer isso em design e tal? Aí, bom, mas nesse processo eu fui entendendo outras coisas de design, tentei ir para a área de produto, fui experimentando mesmo, e eu acho que isso traduz um pouquinho desse meu processo, desse processo de experimentação, de tentar muitas coisas aí ao longo desse caminho. E aí, bom, aí na lista aí tá a Gabriela Oliveira, e aí também foi uma outra questão que o Ricardo trouxe para mim, porque eu assino como Gabriela Oliveira nos artigos, mas eu assino como Gabriela Araújo como designer. Então, assim, gente, sou eu, a mesma pessoa, Gabriela Araújo, Gabriela Oliveira. E tem gente que ainda me chama de Gabriela Ferraz, que é meu terceiro sobrenome. Então, assim, eu sou essas 3 pessoas. E aí, bom, me formei aqui em design na UFPE. E aí trabalhei aí nesse processo. Aí tem fotos recentes, tem fotos lá da época da graduação também, no workshop de Catherine Dixon, quando ela foi para lá, do dia tipo, quando aconteceu lá também, lá na UFPE, acho que foi 2010, se eu não estou enganada. E aí, bom, eu tenho muito isso de trabalhar com as mãos e entender a materialidade, assim. Só que isso eu demorei um tempo para perceber isso na minha pesquisa também. E aí, na minha banca de qualificação do doutorado, Sol falou uma coisa para mim, que Sol fez parte da minha banca, tanto da dissertação, né, lá do mestrado, quanto agora na qualificação do doutorado, e ela falou uma coisa para mim que ficou muito marcada, assim, que eu falava que eu dividia muito essas 3 versões que eu divido, assim, de mim, e ela dizia, não, você deve abraçar tudo isso e ser tudo isso, que a gente não é somente uma coisa, a gente é muita coisa ao mesmo tempo mesmo. E aí isso tem virado uma coisa mesmo para mim, assim, eu tentar juntar na minha cabeça uma coisa que já estava junto no meu fazer, que é eu designer, eu pesquisadora e eu professora. E aí, bom, começando pelo designer, né, que eu acho que foi o início de tudo aí, eu trabalhei no escritório daqui, a Zolu Design, que trabalha especificamente do carro-chefe, design editorial. Então, minha aproximação com o design de livros veio principalmente daí, desse escritório, assim, que eu já admirava muito, e depois que eu trabalhei com eles, eu passei a admirar ainda mais. E lá no escritório tinha uma coisa, assim, que principalmente eu e Lu Calheiros, a gente trabalhava muito com tipografia. Então, também foi um casamento muito bom, assim, que, para mim, as letras, elas comunicam muito mais do que as palavras que elas estão escritas, né, assim. Então, isso acabou sendo muito presente nos meus trabalhos, tanto lá com a Zolu, né, como também depois como freelancer e tal, de outros projetos. E aí eu vou passar rapidinho alguns trabalhos que a gente produziu por lá. E aí o mais recente que eu fiz aqui enquanto freelancer foi essa coleção de poesia, que também foi fruto de uma convidada que eu chamei, Analisa Ribeiro, que ela estuda livro lá no Cefet de Minas Gerais, só que na parte de letras, assim, mas ela trabalha muito também com essa questão da materialidade. E aí ela editou uma coleção, né? Ela ainda é editora dessa coleção, e eu trabalho com ela o projeto gráfico dessa coleção. E eu gosto de trazer isso e lembrar, assim, dessa primeira imagem,
onde eu estou trabalhando com tapeçaria, que foi onde eu tirei a ideia para fazer essas capas, onde as linhas elas vão se trançando, assim, onde cada autora tem uma linha. Então, tem muito isso de eu tentar trazer uma coisa do material também para o gráfico. Não vou falar muito do design delas, que acho que lá, quando ela for apresentar, vai falar, mas foi um projeto que a gente fez também junto, que é um podcast sobre mulheres no design, e aí temos memoráveis, né? Temos 3 memoráveis que participaram também desse projeto. E aí, bom, chego na Gabi pesquisadora, que aí eu acho que assim, começa principalmente com a dissertação, que é quando eu me vejo mesmo como pesquisadora, que aí minha dissertação foi essa aí, o design na construção do livro, onde a própria materialidade da dissertação eu tentei trazer de um jeito que ela ficasse, que ela também já contasse pela própria forma. Então, no texto eu disseco um pouco essa construção do livro, e na própria dissertação você já vê um pedaço da dissertação, vê a costura, né, vê esse recorte. E aí, bom, minha pesquisa começou quando eu conheci esse livro na graduação, na disciplina de design editorial, que foi ministrada por Hans e Isabela Aragão. E Bela levou esse livro, Fera na Selva, que era uma edição da Kozak Naif, que é uma edição da Kozak Naif. E aí eu vou passar rapidinho para vocês verem como é que ele funciona. Assim, ele tem uma sobrecapa que vira um cartaz. Só que o que me chamou a atenção é que quando você vai passando as páginas, elas vão ficando mais escuras, né? Elas foram impressas, e aí elas vão ficando mais escuras. E a gramatura do papel também vai ficando mais grosso. E isso começou a me inquietar, assim, né? O que é que isso influenciava na história? Assim, qual era a ligação do que estava acontecendo na materialidade com a história textual? E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre design de livros mais fortemente, assim, né, no mestrado. E aí eu analisei essa coleção, a coleção particular da Kozak Naif, que é formada por 7 livros, vi agora, Camila, formada por 7 livros, que são todos esses, um deles é Bartleby, que gerou o artigo que eu fiz junto com o Eduardo, depois que a gente juntou nessas pesquisas. Que mais? Tem um outro artigo também publicado com esse livro da Avenida Nieves, que é um livro maravilhoso, essa edição também. E aí, bom, resumindo um pouco esse processo, eu acho que esse projeto aqui foi uma junção mais material, assim, do que eu estava pesquisando, junto com o que o Eduardo estava pesquisando. Assim, que Eduardo, como ele estava pesquisando sobre livro ilustrado, e eu sobre materialidade, chegou esse texto para a gente fazer um livro, que era Mala Quadrada, Cabeça Quadrada, que era um texto de uma lauda só. E aí, bom, basicamente ele é um livro triangular, assim, que quando você abre, ele vira um quadrado, e ele vai, à medida que você vai lendo, você vai girando o livro, assim, quando acontece um evento na vida da personagem. Então, essa materialização também foi uma forma de eu ver o que eu pesquisei na teoria, assim, vendo o projeto de outras pessoas, trazer para o meu eu designer também, assim, trazer essa materialidade. E no doutorado, eu continuo essa busca aí de compreender esse objeto livro. E a autora principal que eu estou usando é a Johanna Drucker, que ela trabalha com materialidade probabilística, onde ela entende que a cada relação que a gente tem com o livro, a gente vai construindo novas interpretações nesse processo também pela forma material dele. Não somente pelo texto escrito, não somente pelo layout, mas também pela materialidade. E, por fim, tenho eu, professora, que atualmente eu estou ensinando na SES School, que é uma faculdade particular daqui, de Recife, mas já ensinei na ES, na UFG, já ensinei em alguns outros lugares. E aí, bom, nesse processo, eu tive a oportunidade também de conhecer alunos incríveis, e uma delas foi Samara, que topou escrever esse artigo comigo, que foi uma análise semântica de capas tipográficas de livros feministas, onde eu junto o meu interesse também por tipografia, por livro, e pela materialidade também, e a gente condensa isso aí nesse artigo. É isto. E desculpa também por ter passado aí um pouquinho, gente. Nada, Gabi. Eu fico doidinha aqui. Quando eu digo 6 minutos, chega de jeito devagar. É outra fera, né? Não é? Que lindo, Gabi. Que lindo.
Falou de livro, a gente lembra dela, né? Imediatamente. Projeto editorial, Gabi Araújo, Zulu Design, é uma combinação que deu certo. E que continua dando, né? Que continua dando. Mesmo com editoras independentes, estão trabalhando juntas. O design ganhou com essa parceria, o design como um todo ganhou muito com essa parceria. Totalmente de acordo. A Gabi estava falando e eu comentei aqui no chat, né, do quanto eu vi Luciana comentar da satisfação. Eu sou muito amiga de Luciana e como eu vi Luciana sempre elogiar e comentar o ganho que foi para a Zolu a parceria com Gabi. Ô, Paula, obrigada. É só um dado, na realidade, não tem nada que me agradecer, é fato. Bom, então vamos lá na sequência, né, da continuidade ao Cuticute com Mariana Renes. Fique à vontade, Mari, quando puder compartilhar a tela. Gente, só me diz uma coisa, aí eu boto apresentar agora, tela cheia, Como é o sistema? É um PDF, é um uma PDF. Chrome. Pronto, aí você pode compartilhar uma janela, se quiser. Aí ela compartilha só a janela do PDF. Mas eu acompanho o passar dos slides? Sim, você pode colocar uma janela ao lado da outra e... Espera aí um minutinho. Apresentar a tela inteira. Gabi, tem uma pergunta para você no chat. Enquanto o Mário tá, eu vou responder aqui na voz. Não defendi ainda. Quando eu entrei, vocês estavam conversando aqui sobre doutorado, eu estava só ouvindo, assim, batendo os olhinhos. Pensa. Mas não defendi ainda. Tô nos finalmente. Mas não, ainda não. Já está no finalmente? Tô. Realmente. Convida, hein? Convida. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, Mário. Lá no último slide, Mari. Agora foi para o primeiro. Já gostei. Deixa eu marcar aqui rapidinho. Então, gente, vou começar. Antes disso, queria esse negocinho aí ocultar. Vou ocultar. Certo. Começando agora. Pronto. Gente, então, me apresentando, né, de onde eu vim, por onde andei, né, onde estou. Meu nome é Mariana Renes, sou de Recife, Pernambuco, assim como muitos memoráveis, né, uma recifense pernambucana apaixonada pela sua terra. Vou começar falando um pouco sobre minha trajetória docente. Como muitos também, eu tenho acompanhado as apresentações, saíram de suas cidades de origem e foram percorrendo algumas outras cidades, outros estados, e acho importante pontuar isso para a gente perceber o quanto é importante essas trocas, né, essas articulações de trocas culturais e, enfim, né, de conexões que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Então, eu comecei a minha trajetória docente lá em Caruaru, como professora substituta. Eu tinha acabado, acho que eu não tinha acabado ainda o meu mestrado, e aí foi uma experiência muito importante, porque foi a minha primeira experiência como docente, né? Eu era ainda bem verdinha, mas já foi uma introdução muito importante na minha vida. Depois eu fui lá para a Universidade Federal do Cariri, como professora efetiva, era o curso de design de produtos, mas assim como Recife, Juazeiro do Norte também é uma cidade que respira cultura, respira memória, os alunos, professores eram todos muito integrados, assim, em temáticas que envolvem, né, identidade cultural, cultura material, enfim. Então, foi um lugar que me abraçou muito, assim, e eu costumo dizer que foi uma das, acho que se não foi a mais, foi uma das mais mais importantes experiências da minha vida, docente, principalmente, né. E aí, depois eu acabei indo para a Universidade Federal de Alagoas, que é onde estou, que é um curso que não é focado em produtos, né? É um curso que tem essa abertura maior para o gráfico, para design da informação, que é a minha área de interesse e é onde eu tenho conseguido desenvolver mais pesquisas
nessa área, orientações, pesquisas, projetos de extensão, enfim. Mas, como uma boa filha, a casa retorna sempre, né? Agora não, há alguns anos eu voltei à Universidade Federal de Pernambuco para fazer meu doutorado, né? Onde eu fiz a minha graduação, onde eu fiz o meu mestrado e agora fazendo meu doutorado. Então, agora falando um pouco sobre minha trajetória de pesquisa no campo da memória gráfica, especificamente. Minha primeira imersão, assim, nesse campo de pesquisa foi no PIBIC, em 2008, lá quando eu era da graduação, com o professor Silvio Barreto Campelo, num projeto que estudava as matrizes litográficas do Laboratório Oficina Guaianazes de Gravura. Foi, assim, o start, assim, para a minha imersão nesse campo de pesquisa. Em 2012, já com a professora Solange Coutinho, que é uma das grandes referências que eu tenho na minha vida acadêmica e como professora e como docente, enfim, ela sabe disso. Enfim, uma memorável ilustre, né, a gente tem aqui. Ela foi minha orientadora do mestrado e eu pude estudar os letreiros populares do Recife, fazendo uma análise dos seus aspectos semânticos e morfológicos. E aí, os resultados dessa pesquisa eu consegui colocar numa plataforma online que está disponível até hoje. Nessa pesquisa, eu consegui observar, entre muitas outras coisas, né, peculiaridades cromáticas, por exemplo, dos letreiros da cidade, as diversidades de representação pictórica, a questão semântica também, né, como esse letreiro, que é um dos meus queridinhos, assim, do Guaraná, que está literalmente derretendo com o calor recifense. E aí, já para o doutorado, né, eu decidi resgatar a minha pesquisa, né, do mestrado, que é realmente, assim, a minha grande paixão no campo do design da informação, né, e da memória gráfica vernacular. E aí, uma das perguntas que eu me fiz, assim, na hora quando eu estava formulando, né, o projeto de pesquisa se a produção gráfica contribui vernacular, né, contribui tão amplamente para o fortalecimento, o reconhecimento da cultura e da memória gráfica de grupos sociais locais, e a gente vem estudando muito isso, né, no campo do design da informação, faz sentido pensar que também possa contribuir para a geração de conteúdos multidisciplinares ao articular tais conhecimentos às pesquisas envolvendo design e educação. E aí a gente tem, né, a minha pesquisa de doutorado, que eu vou só dar uma pinceladinha aqui, que envolve o título, né, das ruas para a sala de aula, potencialidades dos elementos vernaculares urbanos nas práticas sociais da leitura e da escrita durante o processo de letramento escolar, com orientação do professor Silvio Campelo e com orientação da professora Solange Coutinho, que tem sido, né, há muitos anos já uma grande inspiração, uma grande referência e grande parceira minha, né, nessa minha pesquisa de doutorado. A gente costuma, né, só dizer que a nossa pesquisa se mistura muito. Mas, enfim, nessa minha pesquisa vou listar alguns dos desafios e obstáculos, né, que foram observados como problemática, né, da pesquisa, como a necessidade de confecção de materiais didáticos efêmeros pelos professores, né, que são, até hoje, valiosos vetores de trabalho em sala de aula para o público infantil. A falta de recursos nas escolas públicas, principalmente, atrelada à sobrecarga de trabalho dos professores e lacunas nos projetos pedagógicos dos cursos tradicionais de formação de professores, principalmente na área da educação. Então, assim, desde que eu comecei o doutorado, eu tenho trocado bastante, assim, com professores e pesquisadores da área de educação, lá da UFPE. Até agora, assim, eu estou frequentando uma disciplina de uma professora que estuda justamente letramento e as práticas sociais de ensino da leitura e da escrita. E essa é uma unanimidade, assim, de onde é que os professores tiram, né, referências para apresentar esses elementos gráficos em sala de aula para os alunos, né, letras, números, como é que isso é feito. Então, assim, minha pesquisa tem como arcabouço teórico os estudos de Vygotsky, Paulo Freire e Magda Soares. Sol, né, tem que aparecer. Ela me incluiu, né, no seu projetão aí de pesquisa, que também envolve design e educação. A sua pesquisa conversa muito, né, com a que eu venho desenvolvendo no doutorado. E, enfim, a gente já teve muitas parcerias, como uma imersão aí nos mercados públicos e arredores, quando eu precisei fazer uma atualização do meu banco de dados, do meu banco de imagens,
e a gente fez um trajeto aí nos mercados do Recife. Depois a gente também fez uma disciplina juntos, né, em que eu fiz uma colaboração como estágio de docência. Ela já até falou. Aqui eu falou na apresentação dela na última Cuticute. E aí aqui eu coloquei algumas das imagens que a gente conseguiu registrar, né, e como os letreiros vêm se perdendo, né, vêm sendo substituídos por outros, né, de impressão de plotter e lona, enfim. Aqui eu coloquei dois exemplos do mesmo estabelecimento, o Pessoaria Jangadeiro, né, em 2011 e 2020, né, quase 10 anos depois. Então, assim, ele mantém a mesma identidade, mas substituiu, né, o letreiro popular. Aqui a mesma coisa, o fiteiro Ponto Certo, também manteve a mesma identidade, mas substituindo. Então, a gente vê que existe, né, essa desvalorização contínua, né, do trabalho do letrista, e por isso também existe a nossa preocupação, né, como é que a gente pode salvaguardar esse material, né, tão valioso para a nossa cultura, para a nossa identidade, e como a gente pode levar isso para outras esferas de conhecimento e enfim, da prática, né, da nossa vida social. Então, seria a ideia de levar para as salas de aula. E aí, a nossa pergunta principal é quais referências gráficas são utilizadas nos materiais didáticos efêmeros durante o processo de letramento nas escolas, né? Como é feita essa escolha pelos professores? Esses elementos contribuem para a leitura de mundo das crianças? São capazes de motivá-las a perceber os conteúdos passíveis de leitura do universo em que vivem? E a minha pesquisa vai girando em torno disso. Eu só vou dar uma pincelada, né? Mas aí depois a gente troca mais ideia. É isso, gente. Obrigada. Desculpe também, eu sei que eu passei uns minutinhos aí do horário. É outra fera, né? Mari. É muito lindo esse trabalho, principalmente que ela trabalha com essa área do letramento, né? Na fase inicial da educação. E tem tido uma repercussão muito boa entre as professoras, que a gente tem feito focus grupos, né, Mari? Isso, Sol. Ela tem, que ela não vai apresentar agora, porque é a tese dela, né, que está em andamento, mas ela tem um arcabouço teórico também muito interessante, que obviamente Silvio traz, né, uma teoria da atividade, e com outros elementos, e a gente tem feito alguns experimentos durante a pandemia, a gente fez, obviamente, focus grupos online, e a aderência principalmente das professoras, porque a gente só teve participante professora, elas todas deram um feedback muito, muito significativo, né, para todos os experimentos que Mari fez, que eu acompanhei junto com o Silvio. Isso. É um trabalho muito lindo. Obrigada. Obviamente, eu sou suspeita para falar, né? Obrigada. Realmente, assim, agora eu estou indo até para uma nova fase da pesquisa, né, que é justamente o trabalho em sala de aula, né, as professoras vão desenvolver juntamente comigo um método, né, para a gente tentar inserir esses elementos com uma proposta pedagógica, obviamente, né, e, enfim, está sendo aprovado pelo Comitê de Ética, enfim, e vamos ver o que é que vai dar daí. Que bom, Mari, que bom. Obrigada por ter compartilhado conosco, né, se apresentado sua pesquisa. Isso é bem importante para que a gente se conheça dentro do grupo. E vamos passar agora para Rosângela Vieira, maravilhosa, memorável, líder da linha de pesquisa de estudos da imagem do grupo. E vou passar a palavra para você, Rô. Tá joia. Obrigada, Camila. Nada. Vamos lá, vamos aqui apresentar. Peraí que faço isso toda semana e hoje eu estou atrapalhada, vejo o nervosismo, né? Esse grupo tem Apareceu aí para vocês a tela? Ainda não. Não? Olha só, tá vendo? Veja, hoje tem que dar errado, né? Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Deixa eu ver. Agora vai. Agora foi. Tá indo. Não é isso? Foi.
Pronto, vou começar, viu, Camila? Começar. Os Bora. slides, eles estão automaticamente para passar, mas aí, de qualquer forma, tu dá um aviso, ok. Bom, eu estou começando com essas imagens aqui, porque é o pontapé de tudo na minha história do design, né? Coincidentemente, estamos no tempo em que a Netflix agora está passando a série Sandman, que eu sou extremamente apaixonada, porque foram justamente as imagens das capas de Sandman que me motivaram muito a fazer design. Então, eu trouxe aqui pincelei alguns exemplos dessas imagens, só para vocês terem uma ideia do que o que me fez apaixonar pelo mundo das imagens foram as capas do ilustrador David McQueen, que ilustraram, portanto, por um período, assim, as capas de Sandman. E isso foi o pontapé que me levou a chegar nesse lugar, que foi o Centro de Artes, onde eu fiz minha graduação em desenho industrial, programação visual, né, sou formada nessa área, depois fiz especialização em desenho da informação, depois eu fiz meu mestrado em design, e depois eu fiz o meu doutorado em design. Então, o Centro de Artes é a minha casa, né? E, principalmente em relação ao curso de design, que é para onde ele me levou, né? O estudo do design me levou para vários caminhos, né? Eu encontrei a caligrafia, a tipografia, mas a imagem, no final do meu curso, foi algo que me tomou, principalmente da minha colega Joana Lira, eu acho que muitos colegas aqui podem conhecer. Joana, antes da gente conhecê-la com esse trabalho, que ela é tão conhecida hoje, ela tem uma série de pinturas chamadas Bichos Aloprados, e na época da graduação eu me apaixonei pelo trabalho dela, e meu trabalho de conclusão de curso foi em cima do processo criativo dela. Mais especificamente, eu queria entender como é que a designer influenciava esse processo artístico da pintura e, ao mesmo tempo, como a artista de Joana influenciava no seu processo de criação como designer. E aí, depois que eu terminei minha graduação, eu segui por algumas linhas, né? Eu trabalhei um tempo como caligrafia, hoje eu sou professora de caligrafia, aqui eu tenho algumas imagens para mostrar os trabalhos dos meus alunos. Eu passei um tempo caligrafando, eu nem me considero uma calígrafa, mas eu me enveredei, eu experimentei, né? Eu tive uma fase de experimentações, que foi essa, e aí eu trouxe a caligrafia também para o curso de design. Meus alunos hoje eles trabalham com... Eu tenho 2 disciplinas de caligrafia que eu sou apaixonada por elas duas, pelo resultado e por tudo aquilo que é possível conseguir nessas experimentações, né, nesse fazer manual. Eu acho que a experimentação é algo muito importante dentro do design, né? E sempre atrelado à questão da imagem. Depois do trabalho de Joana, eu me segurei um pouquinho no trabalho da imagem e fui experimentar outros caminhos, né? Seja o caminho enquanto professora, seja enquanto calígrafa, seja trabalhando no mercado. E já dentro da universidade, eu também fiz outros experimentos, e aqui já com Bela, a gente teve uma fase importante do Experimentando Tipos, que foi um projeto que a gente realizou juntas. Isso foi em 2011, eu estava há pouco tempo dentro já da universidade, mas foi um caminho assim fascinante, que me levou para dentro um pouquinho, né? Eu nem me considero tão dentro da tipografia, porque aqui eu tenho outros mestres de tipografia, mas foi um período assim que eu aprendi muito. Passei um bom tempo dentro do LTA, estamos hoje ainda, eu e Fafá e Paula, aqui dentro do Laboratório de Tipografia do Agreste, mas é claro que as imagens, elas sempre foram o meu ponto fraco, né? E aí, na minha dissertação de mestrado, quando eu resolvi fazer, isso em 2004 para 2005, já nem me recordo mais, a grande paixão era a xilogravura, né? E a xilogravura que influenciava o trabalho do designer. Então, na época, a minha pesquisa foi entender, na verdade, como era que os designers, eles utilizavam essas imagens das xilogravuras nos seus projetos de design, com essa ideia de entender uma identidade local.
né? Tinha algo muito forte nessas imagens que eu achava assim, me fascinava. Eu olhava para essas imagens tentando entender esse imaginário que tinha aqui, e ao mesmo tempo eu queria entender por que os designers eles fugiam tanto desse imaginário, né? Acabavam copiando só a forma, acabavam copiando só a textura, ficava muito, tinha muito a cópia, não a cópia, mas a cópia no sentido do desenho ou da característica, mas o que eu queria investigar mesmo estava relacionado a esse imaginário, a essas figuras, essas imagens que tanto me impressionavam desde a época das capas de Sandman. Daí, depois do meu mestrado, eu enveredei pelo doutorado, e aí no doutorado eu encontrei a iconologia warburgiana, né? O Aby Warburg foi o autor principal da minha tese de doutorado, que é design e imagem, né? Uma experiência do olhar a partir da perspectiva dele, né? De Aby Warburg. Por quê? Porque Aby Warburg, ele tinha um olhar sobre a imagem, ele é um historiador da arte alemão, e ele estudava as imagens não exatamente pela forma, não era apenas o primeiro nível de leitura que a gente podia fazer de uma imagem, mas ele investigava muito mais a energia que essas imagens elas transmitiam ao longo do tempo e como isso se fixava na memória. E mais ainda, qual era a importância dessa memória no fazer, na criação artística como um todo, né? E para Warburg, existe o pesquisador da imagem, ele tem uma responsabilidade muito importante nesse processo de entender a memória desse tempo, né? A memória da imagem que percorre um tempo distante e se ancora em diversos objetos. Isso porque Warburg não estudava apenas as imagens da história da arte, né? Ele tinha um olhar em cima de todas as imagens do cotidiano. Então, depois do meu doutorado, quando eu terminei, eu fiquei pensando assim, várias possibilidades de projetos que poderiam começar a iniciar a partir do que ele colocou, e atualmente eu desenvolvo uma pesquisa junto com Gabizinha, que está aqui, né, apresentou hoje, e junto com Meire, que é outra memorável também do grupo. Hoje a gente está pesquisando como é que a imagem do feminino ela é formada, né? Como ela é incorporada, como ela é ancorada nas capas de livros. Então, eu chego nesse projeto com essa abordagem do olhar iconológico de Aby Warburg. Meire chega ancorada pelos estudos de Joseph Campbell, e Gabi, ela nos dá todo o suporte em termos de entender como é que essas imagens elas se apresentam, né, nas capas, como é que a gente pode entender esse suporte. Então, atualmente, a pesquisa que eu estou desenvolvendo, que nós três estamos desenvolvendo, é em cima desse olhar, dessa imagem do feminino que está sendo observada, criada, fomentada, formada hoje dentro da sociedade, que é replicada através dessas capas. E essa sou eu, né, ostentando aqui com essa paisagem belíssima em Florença, onde foi um palco onde mudou muito o meu olhar sobre as imagens. A Florença, eu digo que é o berço, assim, é um palco de história da arte a céu aberto, né? E a gente aprende muito olhando as imagens, só caminhando pela cidade. Eu acho que para quem estuda imagem, experimentar e ter o olhar atento para as imagens é sempre uma coisa, acho que uma das coisas mais importantes. É nunca se deixar levar pela primeira impressão, mas sempre se deixar mergulhar por tudo que aquela imagem ela pode nos oferecer. É isso. Muito obrigada. Que coisa linda! A pessoa fica aqui sem palavras, emocionada. Que lindo, Rô! Parabéns, show! Eu tentei resumir o máximo possível. Show. Que lindo! Para mostrar. Esse seu percurso e o trabalho atual, né? Muito importante. Louca para ver o final desse projeto aí com as meninas. O desafio atual é esse. Que coisa linda, parabéns. Obrigada por compartilhar com a gente. Parabéns, Ju, eu adorei também. Obrigada, Paulinha. Um beijo. Eu vejo um pouco das referências teóricas. Esse pesquisador amei. E essa referência de Florença também, para mim, foi algo super impactante que eu tive
esse ano, em março, mesmo meu aniversário, e realmente é chocante. É chocante, não é? E, assim, sobre o pesquisador, só porque Paulinha agora apontou, né, sobre a Bivarbo, assim, eu não falei nem um resquício, o mínimo Não, mas que eu poderia... Não, a gente já tem muito o que conversar na 232, só pelo que você disse aí, hoje. Pronto, eu fiz uma apresentação dele... do projeto da gente, de Gabi Meire, eu fiz a apresentação sobre ele, o autor, e, assim, foram 2 horas, não foi, Gabi? E, assim, não dá para dizer tudo que eu tinha para dizer, porque assim, é você cascavelhar só a pontinha do iceberg de tudo que tem para discutir, mas é uma outra história para um outro momento. Obrigada, gente. É um posto de conhecimento. Obrigada. Gente, pois coisa boa, nos deleitando aqui sobre tantos projetos legais. Vou convidar Samantha, que na nossa sequência seria a pesquisadora memorável Laís Helena, que avisou, né, que teve um compromisso, que se chegar a tempo ela ainda poderia apresentar hoje, mas eu já tinha conversado no início, e aí a gente vai chamar a Samantha. Samantha, pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela e dar início à sua apresentação. Obrigada. Nada. Tá aparecendo aí? Já tá aparecendo. Beleza. Samantha Coamo. Isso. Bom, vamos lá. Sou Samantha. Estou um pouco nervosa. Eu fico meio nervosa nas apresentações. Fique não. Boa tarde. Eu sou designer gráfico de formação, né? Eu trabalho com produção cultural também. E em maio eu finalizei meu doutorado na ciência da informação aqui na UFMG, né? Eu sou catarinense, mas já tem mais de 10 anos que eu moro aqui em Belo Horizonte, né? Então eu não sou aí do Nordeste. Bom, falar um pouco dessas minhas pesquisas, eu acabei meio que me perdendo no personagem, que eu acabo misturando tudo, porque eu acabo me envolvendo nos processos inteiros, assim, né? Então, eu comecei a pesquisar a memória, não foi dentro da academia, foi a partir de 2010, quando eu tive essa experiência, né, que antes, inicialmente era um site, depois se tornou um coletivo, né, onde eu comecei a estudar e divulgar a história das mulheres nos quadrinhos, e também as representações sociais dentro dessa arte, né, e a partir de uma produção crítica e cultural da área, assim. Então, Ladies Comics se tornou uma coisa muito grande nesse período aí de 7 anos que ele teve ativo na área dos quadrinhos, né. E isso me fez fazer o meu TCC lá em 2012, né, em design gráfico, pensar uma exposição que falasse sobre o processo criativo de 10 mulheres que atuaram desde 1906, a partir da Edtefé, para tentar desmistificar o que era uma produção feminina e toda aquela mística e etc. que se tinha, né, de vários discursos na área. Então, fazer essa parte de curadoria e pensar o projeto expográfico me fez almejar muito uma continuidade do estudo de comunicação das exposições, principalmente com contato com a literatura da museologia, que eu sou muito apaixonada por esse campo, assim. Principalmente porque eu via, naquela época, essas possibilidades da exposição não só fazer um entretenimento, mas também um modo de um ensino não formal e também de divulgação científica, né? E nessa minha busca de experiências expográficas aqui em Belo Horizonte, eu cheguei aos museus comunitários em Belo Horizonte, especificamente em 2013, né, na minha especialização, eu estava procurando lugares que estavam desenvolvendo algo muito próximo do que eu estava vivenciando no coletivo, né, que se nos espaços tradicionais não estavam mudando sua forma de representar ou de pensar projetos culturais pautados na diferença, né, ou seja, na diversidade de sujeitos, a gente foi lá e começou a fazer nossos próprios projetos, né, então eram as próprias pessoas que elas estavam se representando, divulgando suas memórias e suas histórias dos seus territórios, né, e naquela época eram as únicas exposições que eu tive contato, né, em Belo Horizonte, que eram de longa duração, porque normalmente quando falam de mulheres, pessoas negras, indígenas, dependendo do museu, sempre colocam em exposições de curta ou, no máximo, média duração. Então, ali eles estavam, né,
se apresentando, né, apresentando pessoas comuns, e que não tinha aquela narrativa do herói ou dos homens brancos com algum tipo de poder social, cultural, político, econômico e etc., né? Então, eu pesquisei em 2014 o Museu do Taquaril, né, que foi numa especialização de design experiencial, que era muito diferente do que é hoje, né, que é muito focada para produtos digitais. Antes era um pouco mais aberto, pensando em produtos, e dentre eles eu pensei as exposições. E aí foi onde que eu investiguei a história oral como uma ferramenta extremamente necessária para pensar e fazer museu, né, de modo participativo com a própria comunidade, e tanto na pesquisa quanto a concepção e a criação da identidade visual desses espaços, né. E no mestrado eu dou continuidade especificamente para o Museu dos Colonos e Favelas Urbanos, que é o MUQIFO, que é outro museu comunitário, né, ele é um museu de tipologia de território e também de favela, e onde que eu pesquiso sobre a experiência estética de uma mostra que fala sobre a trabalhadora doméstica, né, que é Doméstica da Escravidão e Extinção, um quartinho de empregada no Brasil. E no doutorado eu continuo, né, com esse núcleo expositivo, né, que é falar desse trabalho doméstico, né, a partir de outras, que não tem um núcleo no MUQIFO, que tem 3 exposições. Uma é desse do quartinho, de empregado, que foi uma cenografia, né, e foi doada uma cama, que estava até aqui antes no MAB, mas agora já voltou lá para o museu, e aí eu dou continuidade para pensar as outras exposições, né, uma delas é o de uniformes, e também do que eu mais gosto, que é do presente patroa, né, então eu faço uma pesquisa etnográfica, eu coloquei fora de ordem, foi mal, gente, onde que eu vou expandir, né, essa questão da pesquisa que eu estava fazendo no mestrado em design, né, sobre a estética, e eu acabo expandindo para os estudos da performance, né, que é do campo da antropologia, né, eu fui orientada e muito implicada pelo meu orientador, que é um antropólogo, né, então eu faço essa investigação, né, dessa performance da memória para acompanhar as diferentes leituras e compreensões dentro do museu, conforme o tempo e espaço que os sujeitos passam por aquela exposição, porque a minha escolha foi porque é uma exposição que até então tem desdobramentos, porque a gente tem vários relatos que são escritos na parede. Eu não sei se você passou aqui anteriormente, aqui tem alguns que foi no ano que foi inaugurado, né, em 2013. Então, um dos resultados dessa minha pesquisa da tese, um deles, né, é pensar que eu uso o que o Gigi Huberman fala sobre a questão do leque de tempos, né, numa compreensão de um anacronismo, a olhar essas imagens, né, que eu estou olhando essas exposições enquanto imagens também, e pensar que existe uma conversa extremamente potente entre presente, passado e futuro, porque existem várias escritas com várias gerações da mesma família falando sobre a trabalhadora doméstica, né? Então, ali também foi possível entrar em contato com as próprias contradições do museu, né? Que as contradições de discurso, também de representação visual, que são produzidas, porque todo projeto que a gente desenvolve tem suas contradições, alguns menos, outros mais, e não é porque é um museu de favela também não vai ter seus problemas ali. E é a partir dessas compreensões que agora a gente pode trabalhar, eu faço parte do coletivo MUQIFO, né, que é o gestor desse museu, para desenvolver outros modos, assim, mais participativos com as trabalhadoras domésticas, né, e assim como as doadoras desses objetos, de como elas desejam ser representadas, né, e as possibilidades de a gente ter outros tipos de expressão de lutas e resistências dessa categoria, né. Então, como consequência dessa pesquisa, eu jogo à luz também a importância sobre o estudo da memória, para a gente compreender como acontecem os desdobramentos, né? A gente sai daquele quartinho de empregada e a gente se confronta agora com serviços digitais, que, ao meu ver, estão contribuindo, né, para uma performance de dominação com a categoria, que é um texto que eu apresentei no primeiro colóquio de Design e Memória, e também no campo dos quadrinhos, que eu sempre volto para lá, porque eu tenho uma paixão por essa área, assim, porque eu não só publico artigo, mas eu também escrevo para outros canais, assim. E também eu dou prosseguimento, né, junto com o MUQIFO, né, com o coletivo, para, de fato, a gente ter essa consequência, assim, desdobramentos, assim, com essa exposição, assim. E eu queria ver se era possível passar um vídeo, porque eu acho que pode mostrar um pouco
o que é a essência assim do muquifo, ele tem 1 minuto só, tá? Pode? Está um silêncio aqui já. Por mim, sim. Pode? Eu acho que sim, a gente está com menos apresentações hoje. Com certeza, gente. É pequenininho, tá? A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada a você por fazer um tema tão relevante nos tempos atuais. Sim. E tão importante, meu Deus. Impactante. Parabéns, super. E presente de patroa é realmente algo muito, muito poderoso, né? Essa sua imersão, né, etnográfica, né, no grupo traz uma experiência muito viva, né, do que são as falas, para entender esse outro, né, esse lugar do outro. Muito bacana, Samantha. Depois a gente conversa mais um pouco. Sim, sim. Estou impactada. E nesse momento, acho que a gente já pode abrir para as conversas, porque só teríamos a memorável Laís Helena, que avisou que não poderia hoje, e se chegasse a tempo, avisaria, mas como ainda não chegou nenhum aviso, ela provavelmente não virá. Então, eu já vou deixar aqui aberto o espaço para os comentários sobre os nossos memoráveis que apresentaram trabalhos hoje, e só complementando um pouco do que Samantha trouxe, eu estava comentando no início da nossa reunião que eu tenho acompanhado um pouco nas redes sociais do trabalho que ela está desenvolvendo atualmente, uma oficina que ela está fazendo, e da continuidade, é uma outra temática, não necessariamente da trabalhadora doméstica, mas essa, a meu ver, é da preocupação social também, né, do designer. E é maravilhoso, assim, não é apenas esse trabalho que ela tem nessa linha, e ela está rodando aí com o design e está fazendo essa aproximação nos orgulhar muito. Obrigada, Samantha. E é isso, vamos comentar os trabalhos dos nossos colegas, vamos começar aí nosso debate cuti-cuti. Estou doida para falar, mas vou tentar ficar calada, porque não espaço para todo mundo. Fala, Camila. Mas você esquenta o debate, vai. E Sol. Tá vendo? Eu vou, então, já começar comentando, né, para esquentar o debate, como o Solange falou, agradecendo muito, porque hoje eu fico tão feliz de poder estarmos reunidos, ainda que num primeiro momento, numa plataforma de diretórios acadêmicos de CNPq, mas estarmos reunidos enquanto pesquisadores num grupo que nos permite conhecer tanto do quanto o design ainda pode nos orgulhar. Eu acho que todos aqui são apaixonados pelo design, de cada um à sua forma, pelas suas motivações que foram apresentadas aqui, desde os desenhos de infância, né, tanto que as capas dos livros que Rosângela falou e tanto mais. E eu acho que o melhor para fazer jus a essa paixão por design é a gente conhecer o que nossos colegas de profissão têm feito de tão bom por aí, né? E principalmente no nosso Brasil, que é tão grande, que se a gente não abrisse espaço para conhecer pesquisadores de design de outras universidades, de outros estados do país, talvez a gente não tivesse esse repertório tão amplo sobre o que tem sido feito em memória gráfica de maneira geral. E não restringindo a memória gráfica ao design, né? Nós temos historiadores, ilustradores,
antropólogos e tantos outros profissionais que estão envolvidos aqui no nosso grupo. E assistindo as apresentações de hoje, eu só tenho a agradecer por vocês toparem, né, participar desse grupo com a gente e termos essa participação tão rica de vocês. Conhecer esse trabalho de vocês me faz uma profissional melhor. Eu me sinto alguém que valoriza um pouco mais cada coisa dessas que vocês mostraram, né? Desde as ilustrações de Edu, os livros de Gabi, as questões, né, culturais e imagéticas que Rosângela trouxe para a gente, de Samantha, de Mari com as questões da educação, e tanto que Solange também nos traz, né? Então, eu fico aqui só grata, muito, muito agradecida e feliz com tantas apresentações que me ensinam a valorizar cada vez mais o que temos de tão bom no design e quão vastas e diversas são as possibilidades que a gente tem de atuação, né? Mas eu realmente queria ouvi-los, eu estou com medo de falar muito, senão me empolgo aqui, vou falando. Me chama a atenção também as metodologias, né? Sim, verdade. Essa metodologia da Samantha, que também a Mariana usa, né? De estar perto, né? De quem produz, né? Da fala das pessoas, né? Eu acho que é um caminho muito, muito promissor para esse campo da memória gráfica. É a voz do outro mesmo, né? Não é a gente interpretando o outro. Eu acho que esse é um dos caminhos que me pareceu muito relevante aqui. A Rosângela está com a mão levantada. É para instituir, para a gente ficar organizado, né? Eu botei aqui para... Vai que empolga alguém aí também para levantar a mão, não é não? Mas, assim, eu queria só complementar isso que Camila estava colocando em relação aos estudos, porque eu vejo, assim, desde a primeira apresentação que teve aqui, vendo todos os trabalhos, eu fico encantada, principalmente com as imagens que são apresentadas. Eu acho que esse foi o melhor formato que a gente já teve aqui de apresentação, porque eu me encanto com as pesquisas e eu me encanto mais ainda com as imagens, né? Eu acho que aí eu estou puxando para o meu lado, né? Para minha sardinha, para minha linha de pesquisa, o quanto a gente comunica com as imagens, o quanto as imagens nos provocam, o quanto a gente estuda a partir dela, o quanto a gente aprende com elas. Então, eu acho que, assim, para mim, pelo menos, tem sido muito rico ver o trabalho de cada um, porque a gente vê como o estudo da imagem, aliás, como o estudo não só da imagem, né, mas tudo que a imagem pode nos provocar, ele pode nos levar para caminhos de pesquisas diferentes, né, seguindo trajetórias, e a gente está ali sempre ligado a ela, né? Então, o design recebe muito esse retorno da imagem, e, ao mesmo tempo, o design ele provoca a imagem, ele cria a imagem que vai levar a gente a pesquisar novas coisas, que vai nos direcionar para novos caminhos. Aí, assim, eu começo a viajar aqui nas pesquisas de vocês, porque eu estou sempre tentando olhar esse objeto, se é que eu posso falar assim, de uma maneira que me faça conversar, que me faça indagar, que me inquieta, na verdade, porque eu acho que desde as imagens do Sandman, da capa do Sandman lá, que foram as primeiras imagens que eu mostrei, o sentimento é esse, foi a inquietação. Por que aquela imagem me inquieta tanto? Não é? O que ela me provoca? E foi isso que provocou a curiosidade, foi isso que me instigou a entender o que é isso, foi isso que me fez ir atrás do design e estudar a imagem, e é isso que me faz estar viva até agora, né? Assim, com essa paixão, com essa vontade de continuar pesquisando, porque a gente passa por muitas coisas, né? Desde que começa, né? Desde que sai da graduação até chegar ao doutorado. Mas quando você encontra uma paixão que te move, eu acho que não tem coisa melhor, né? Enquanto pesquisador, para te manter sempre ali, seguindo, né? E aí, vendo o trabalho da Samantha, quando eu vejo para mim, eu vejo um quadro, né? Quando ela mostra aquela imagem, presentes de patroa, aquilo, para mim, é de uma energia que vem através daquela imagem, que, assim,
Eu não tenho como ficar só olhando o significado daquilo. É uma imersão de energia tão forte que aquela imagem representa, que, assim, dá muita coisa para a gente falar, dá muita coisa para a gente pesquisar. É isso, gente. Não vou ficar falando muito, não. Deixa aí, ó. Estiguei aí. Tá a Fernanda querendo falar, Eduardo. Isso aqui é mapa. Também adorei mais esse de hoje. Acho que a gente vai, talvez, ter que precisar de mais duas, né? Que acho que vai ficar muita gente para a próxima. Vamos pensar sobre isso. Aí fiquei pensando em algumas coisas, queria fazer perguntas. Só começar pela biblioteca, já que está rolando aí no chat, porque eu fiquei pensando que organizar essas teses e dissertações, se a gente postar lá, né? Que a Helena falou, já baixei um monte de coisa aqui, mas às vezes pode ser importante a gente colocar lá, porque organizar as pastas já é um caminho também de uma segunda organização aí enfim, um diagrama mesmo, assim, sabe? Que eu acho que pode ser interessante para essa segunda etapa dos debates, assim, né? Que a gente vai fazer não sei se vai ser live ou o que vai ser. Assim, né? Aí, nossa, eu ia te pedir autorização, Samantha, mas não vou fazer o convite, que é o seguinte, eu participo de um outro grupo com a Samantha, da Escola de Design. É um grupo bem pequenininho, que é o DMEMO, que tem a ver... Foi um grupo que se formou a partir do Congresso de Design e Memória, e a gente tem lido desde o início do ano, abril, né, Samantha? Não sei, março? Enfim. A gente se encontra todo mês para poder discutir um texto sobre memória no sentido mais amplo, assim, não é só memória gráfica, mas tem rolado coisas muito legais. E amanhã vai ser o encontro do DMEM e a Samantha vai falar sobre a pesquisa dela, mas com 25 minutos e não com 6, e vai estar acompanhada do Carlos Fausto, que é um professor, colega meu lá na Belas Artes, que também estuda relato oral, né? Então, acho que vai ser muito legal, vai ser 7 horas da noite. Se vocês quiserem, eu posso colocar o link. E aí a sua fala, Samantha, me fez assim, mais uma vez me provocou, né? Porque é uma questão assim que eu lidei na tese com entrevista com os moradores das casas que eu estudei, e é um momento assim mais quente mesmo, assim, né? Depois de fazer o inventário, eu ali com as imagens das casas no computador, né? O inventário vetorial e tal, eu resolvi dar esse passo, né? Não sei se poderia chamar, acho que sim, né? Na etnografia da pesquisa, né? Ou seja, de lidar com o outro, né? Assim, e aí eu acho que a gente tem um outro na memória gráfica que está, muitas das pesquisas que está, é um outro que não vive mais, que não existe mais, que é anônimo, que a gente não sabe quem é, né? E a gente ficou conversando um pouco, a gente começou a conversar sobre isso no grupo lá do DMEMO, assim, que é essa questão assim, da importância mesmo de dar nome a esse outro, né? Assim, porque a gente está acostumado, quem tem um objeto de pesquisa vivo, né? O objeto está vivo, mas o autor não está vivo, ou o autor é anônimo, mas enfim, como é que a gente lida, né, com com essa invisibilidade mesmo, né? Que se ela faz parte ou se ela não faz do design, né? Se para o design isso é menos importante, né? Ou para esses fazeres, assim. Eu estou num momento da pesquisa também que eu estou de novo chegando nesse lugar, assim, né? De bom, eu estou aí olhando para a visualidade dessas casas deco, mas alguém mora nelas, alguém, enfim, alguém não quer, né? Que é o que eu lidei no doutorado. Alguém não quer que elas fiquem de pé porque elas estão velhas, têm infiltração, elas custam uma grana, então tem todas essas questões da cidade, né? Então acho que o relato da Samantha me traz assim
Isso que a gente não pode fechar os olhos para, né? Quando a gente estuda a imagem, assim, né? Que tem sempre um sujeito por trás da imagem e é a parte mais desafiadora, assim, no meu entendimento. Bom, eu queria te perguntar, Samanta, mas acho que vou deixar para amanhã, não sei, não vai estar todo mundo, mas eu fiquei curiosa com esse museu, assim, com esse, como é que é a visitação dele, de como é que ele funciona, assim, que eu não sabia que era um museu físico, eu achei que era um museu digital. E também queria perguntar para o Eduardo um pouco mais, se ele pudesse falar um pouco mais dessa última parte da apresentação, que é justamente nessa metodologia de ensino, que eu fiquei curiosa, assim, de como que isso se dá. E é isso, desculpa, gente, me alonguei demais hoje. O Fernanda, nada, obrigado aí. Então, deixa eu começar, então, pegando esse gancho teu. Deixa eu botar o tempo também, para não me delongar muito. Isso é minha tese, né? Eu estou também escrevendo, estou, sei lá, na reta final, talvez, aí. E, enfim, está sendo muito, bem difícil, bem conflituoso, assim, né? Porque, como eu falei, eu comecei a dar aula junto com o doutorado, e aí eu mudei o meu tema de doutorado nesse processo, né? E aí eu fui me entendendo dentro desse processo de educação e desse processo específico do evento, né, que eles fazem, assim, do circuito de oficinas. O evento que eles organizam, na verdade, são oficinas que alunos ministram para outros alunos, né? E aí tem todo o contexto que os alunos não se conheciam e tal, a grade é toda blocada, eles não têm tempo de fazer atividade extracurricular, sabe? Então tem todo um contexto ali que eu só conheci quando eu cheguei, né? E aí, pegando um pouco o que o Solange falou, assim, que tem muito a ver com tudo que a gente está conversando, eu acho, que era o comentário já que eu ia fazer, que uma boa parte da dificuldade dessa tese, assim, que eu estou tentando construir, é que eu preciso me defrontar com o fato de que as experiências que a gente tem, as experiências pedagógicas, né, principalmente de pedagogia crítica nesse sentido, assim, elas não são reprodutíveis, entende? Elas não são estandardizadas e que a gente pode colocar numa linha de montagem e fazer vários robozinhos críticos, entende? Não é assim que a coisa funciona. E aí que isso está muito imbricado, aí a gente começa a entrar em uns níveis mais profundos, eu acho, assim, do entendimento de design, que acho que isso está muito imbricado no nosso campo mesmo, assim, né? Até pela nossa história, né? Nossa origem e tal. É que nossa ideia é conseguir formalizar, né, uma metodologia, formalizar um conjunto de estratégias, digamos assim, das mais diversas que sejam, né? E tornar isso reprodutível, né? Em algum grau, assim. Replicável, digamos assim. E isso na pedagogia, principalmente pensando em pedagogia crítica, né, que é o que eu estou tentando levantar, assim, é impossível. Assim. O próprio Paulo Freire, assim, Mariana também falou dele, o que é o método Paulo Freire, assim, não é o método. Ele diz, meu irmão, tu tem que chegar lá e sentar com a galera e conversar. Esse é o grande método Paulo Freire, né? Então não tem uma método nesse sentido científico positivista, né? É impossível da gente reproduzir, assim. E aí que me coloca no que Rosângela levantou, assim, que aí Rosângela pegou no meu ponto fraco, que é Sandman, assim, que é a minha história preferida, assim, da vida. Também foi muito, muito da razão que eu tentei criar a imagem, foi porque eu li Sandman também num momento crucial da minha vida, assim. E aí é isso, né, que a gente tem também muito imbricado no design, que é essa coisa de tentar facilitar, né, tentar tornar mais usável, tentar tornar mais confortável e etc. E eu sinto que as coisas que movem a gente, e acho que é isso uma contradição que a gente está começando a entender agora, assim, na verdade, é que a gente não é movido pelas coisas confortáveis. A gente não é movido pelas coisas agradáveis, né? Justamente são essas coisas que inquietam, essas coisas que tiram a gente do lugar, né? Que provocam uma coisa muito, muito mais visceral, assim, nesse sentido. E acho que todas essas metodologias, né? Como o Solange apontou, assim, elas estão, de alguma maneira, tentando lidar com esse problema, né? Essa contradição, esse sentimento, talvez, esse afeto, assim. O trabalho de Gabi também, né? Que eu acompanho mais de perto, assim, é um desafio
epistemológico, assim, brutal, esse entendimento que ela está tentando construir aí do design de livro como uma coisa não controlável, né, probabilística e desse tipo de materialidade muito incontrolável mesmo, assim. É outro modo de pensar a mesma coisa, né? Então, acho que todos nós aqui, acho que faz muito sentido isso, assim. A gente está tentando construir um outro entendimento muito profundo, sabe? Aí é preciso desconstruir muito para poder chegar nessa outra coisa, assim. Mas acho que a gente está trabalhando, todo mundo relativamente alinhado, assim. É verdade, Edu. Rafa, Ancara levantou a mão, vou deixar a Ancara falar. Ancara está mudo. Está mudo, Ancara. Abre o microfone. Tô achando que não está funcionando mesmo se ele desmutar. Ele vai reiniciar. Sol, você quer falar? Posso, comum com o Eduardo, essa preocupação que a gente tem, né? A gente está numa transição de um processo que a gente, né, que a gente já tem discutido aqui, eurocêntrico, positivista, né, e a gente está tentando sair desse lugar para outro lugar, né, e eu acho que o campo da memória gráfica é aquele que mais promissor dentro do campo do design, porque a gente está trabalhando ou com artefatos do passado, no passado do século XVIII, XIX, é o mais recente, que a gente realmente não conhece o produtor, como a Fernanda colocou, ou trabalhando com artefatos do presente, onde a gente consegue ainda ter uma interlocução com esse produtor, como é o caso, né, que foi apresentado aqui de Mariana, de Samantha, de outras pessoas em outros cuticutes, né? A própria Fernanda Martins, enfim. Você consegue chegar no indivíduo produtor, esse ator que é o mais, para mim, é onde a gente pode chegar para aqueles como Fátima Filizola, né, que está aqui, está trabalhando hoje, né? Mas realmente não existe um método. A gente tem que se desvincular, né, dessa coisa positivista, objetivista, né, da pesquisa científica e começar a entrar numa discussão bem mais crítica. E eu acho que o campo da memória gráfica é aquele que tem mais potencial para a gente sair dessa armadilha na qual fomos formados, né? Eu fui formada dentro de uma estrutura eurocêntrica, norte-americanizada, onde tudo que era de fora era o mais importante, e, enfim. A gente tem Paulo Freire. Paulo Freire, ele é fundamental para a gente compreender esse país. Não existe o método Paulo Freire, existe Paulo Freire e o seu pensamento, tanto com a pedagogia da autonomia, a pedagogia da libertadora, enfim. É um caminho que a gente precisa encarar, sabe? Não como, assim, não só no campo da educação, mas na perspectiva de você começar a entender que existem possibilidades que não aquelas que a gente foi formada. E aí eu comungo com o Eduardo em gênero, número e grau. Ancara e Rosângela, né? A Ancara disse aqui que o microfone dele pifou. É isso, Sol, eu concordo com você, eu acho que a gente está num momento que a gente precisa repensar algumas coisas, ou pelo menos alargar o campo de estudo, as nossas fronteiras, né, de trabalho, de pensamento,
porque, assim, uma coisa que me inquietou muito, assim, eu acho que eu quase surto durante a escrita da minha tese, porque eu vinha de um pensamento muito positivista, né? Um olhar sobre as imagens. Eu lembro que quando eu fiz meu mestrado, olhando aquelas imagens do imaginário da estilogravura, eu vinha com um olhar muito positivista para aquelas imagens. E, assim, eu não ia conseguir andar muito, dar muitos passos além daquilo que eu conseguia ver. Quando eu chego no doutorado, né? Eu chego no doutorado primeiro. Antes de chegar em Abivarbo, eu passei por Didi Uberman, e Didi Uberman já é um tapa na cara, assim, para, tu vai estudar imagem, esquece isso aí de olhar a forma e significado, que tem outra coisa para tu olhar. Então, assim, já foi epa, peraí, onde é que eu estou entrando, né? Foi assim, eu tive que me refazer enquanto pesquisador, refazer o meu olhar, entender o que é essa experiência de olhar, para poder olhar para o meu objeto de outra maneira. Então, até a escrita da minha tese foi um processo muito difícil, porque eu estava falando fora de um olhar positivista, e, ao mesmo tempo, a academia exige que a gente escreva ali na impessoalidade, com todas as normas. Eu digo, como é que eu vou escrever sendo impessoal, quando isso aqui é quase um rasgo de mim mesmo, né, nessa tese? Você quase se rasga para escrever, né? Eu lembro muito bem, Oriana estava na minha banca, ela disse, sua tese é passional, assim, você está gritando. Eu digo, ainda bem que você ouviu, né? Porque realmente era isso. A gente sofre muito dentro da academia, porque por mais que a gente tente soltar as amarras, ela vai prendendo a gente, ela vai criando garras. E eu sinto que no design isso foi chegou um momento que, para mim, assim, eu já estava sufocando, eu não conseguia dar mais passos dentro do que eu estava estudando, porque eu não via para onde ir. E, assim, foi preciso sair da minha zona de conforto, sair da minha área do design, para encontrar outros pesquisadores que abrissem meu olhar para eu poder voltar para o design e dizer alguma coisa, porque eu já não conseguia mais dizer nada. Então, eu acho que a gente precisa meio que se refazer para mudar o pensamento e poder mudar a área da gente. E, claro, a gente vai levar muita pancada, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente está abrindo caminho, tem gente que está chegando e criando as barreiras, né? A gente vai batendo, vai batendo. É muita lapada, mas a gente vai ali, né? Do couro todo lapiado, mas eu acho que vale a pena, porque a gente precisa fazer isso. Porque senão a gente vai ficar continuando dando volta em torno do umbigo. É verdade, Rô. E, além disso, uma coisa que eu acho que, junto ao que tu comentou com uma coisa que Eduardo me instigou a falar aqui, é sobre a questão da pesquisa enquanto desbravar, o pesquisador desbravando o que é imposto, o que dizem a você, pesquisar tem que ser assim, tem que seguir esse método, tem que fazer assado. E aí, quando ele falou, inclusive usou o exemplo de Gabi, né, quando ele disse a pesquisa dela é um negócio desafiador, né? Você se colocar nessa posição de fora da zona de conforto, de dizer, não, mas eu não quero conforto, eu quero o contrário, né? Eu quero mexer no que ninguém está mexendo. Eu não quero só seguir aquela linha, o processo, chegar no fim. Não, eu quero investigar e catar, e até onde eu posso ir aqui nessa informação, até onde eu posso cavar. Eu acho que esse desconforto, eu acho que desconforto não é nem a palavra, essa provocação, né, que a pesquisa é o que nos move enquanto pesquisador, e aí eu estou falando no plural, nem posso falar por todos, mas eu digo nós, a partir do que eu vi aí, do que vocês apresentaram. Eu acho que a provocação moveu muito do que foi apresentado hoje, na reunião passada, né? Por isso que eu estou falando no plural, nós como pesquisadores. Essa provocação, seja da imagem, da letra, da tipografia, do livro, da ilustração, do contexto social, né, que moveu todas essas pesquisas e continua nos movendo para que a gente esteja aqui hoje, por exemplo, numa reunião como essa, aprendendo mais com os colegas, nos motivando para continuar pesquisando. Então, no mínimo, é sair da zona de conforto para olhar para além do que é dito que o design é, ou para além do que é dito que a pesquisa é, ou da postura, ou do método que tem que ser seguido, quando, na verdade, é o que Edu falou, sentar, conversar,
é viver Paulo Freire, como Mariana disse, ele vive, né? E não necessariamente seguir um método, colocar coisas em caixinhas, né? A gente, obviamente, no universo da pesquisa, precisamos dos métodos, da disciplina que investiga os métodos, da metodologia, isso faz parte da nossa rotina, mas isso não deve ser um limitador para a nossa caminhada. Pelo contrário, um facilitador, e por que não usar as metodologias para desbravar, né, e sair fugindo do óbvio a partir dessas provocações. Enfim, estou bem instigada com esses comentários com o Rosângela misturando uma coisa com a outra aqui, mas já vi mãozinhas levantadas e vou ficar caladinha aqui para dar espaço. Samanta. Não, só queria agradecer, porque eu era muito frustrada no mestrado. A Fernanda já ouviu essa história, eu sou muito frustrada no design, tanto é que eu fui para a ciência da informação, porque eu estava tentando fazer uma coisa que as pessoas falavam para mim na área do design que não era design, sabe? Então, assim, isso aí que está fazendo não é. E aí eu tive até um conflito, assim, com a minha primeira orientadora, mas, assim, ela só, na verdade, é um resultado que se constituiu, né, a questão dentro da academia. Não culpo ela, eu acho que culpo a estrutura, né? Enfim, é um problema estrutural, né, que dizem. E eu acho que o meu envolvimento, principalmente a questão da etnografia, de pensar juntos e construir juntos, foi dessa minha necessidade, assim, de construir as coisas que eu não vou ficar lá só olhando, porque para a primeira pessoa, eu só tinha que ficar observando, como se eu estivesse, sei lá, tipo, vendo ali, nossa, olha que legal, as pessoas estão construindo um museu, como se eu estivesse um safari, sabe? E não faz sentido, sabe? Porque eu estou no museu comunitário, é um museu que é construído por pessoas, que é feito junto, sabe? Não faz sentido algum. E assim, eu meio que rechacei, ignorei ela e fui fazer o que eu acreditava, sabe? Na minha prática. E essa questão de estar implicado que o Eduardo fala, assim, depois a Rosângela comenta, assim, foi muito importante para mim fazer esse movimento de sair da área do design, e ficou 4 anos, onde que não coloca a discussão da memória como disciplina isolada, que eu acho isso um absurdo, em primeiro lugar. Eu acho que tinha que estar, assim, não enquanto uma única disciplina, mas que ela estivesse fazendo parte, assim, né, do design, do pensar design como também acho que ética também deveria estar em todas as disciplinas, né, não em uma única só. E eu acho que eu acho que eu amadureci muito enquanto pesquisadora, estando em uma área que está com várias disciplinas falando sobre memória, sobre museu, sobre patrimônio, e isso eu não ia ter dentro do design, sabe? E aí eu fico nessa coisa, eu acabo ficando no não lugar, e isso é muito terrível, assim, porque daí eu não sou design, agora isso aí não é design, mas você também não é museóloga, e aí eu fico naquele assim, tá, e aí, onde que eu estou? O que eu estou fazendo, né? Então, assim, até eu escrevi um artigo para um colóquio que teve aí, o colóquio de pesquisa, e aí eu falo sobre esse design de afetações, né? Numa tentativa de me compreender e também compreender os processos que são feitos dentro, assim, da academia e que chegam em um museu comunitário, porque como eu estou lá e eu sou parte do coletivo, eu ouço cada coisa, assim, as pessoas vão sugerindo ideias como, não, pega aqui essa ideia, e aí eles não sabem exatamente o que está acontecendo no museu, sabe? O que está faltando? Não falta criatividade, olha o museu que construíram, sabe? Está precisando de ideias alheias, assim. E eu acho, assim, que me ajudou muito, né, essa questão dessa imersão. Nem foi necessariamente uma imersão, foi uma contrapartida, porque eu ia pesquisar uma coisa, eu achava muito paia em não devolver alguma coisa, né, mais palpável. Então, assim, meu envolvimento, assim, eu acho que é de alma, assim, então acabo que eu sou muquifeira e é isso, sabe? E eu não falo que isso que as pessoas têm que seguir, sabe? Eu acho que é a minha forma de me entender como designer, como alguém que pensa também produtos culturais e também ser pesquisadora, assim. Então, é como eu falo, assim, eu meio que perdi no personagem, aí eu fico essa loucura, assim. Enfim, tô falando demais, desculpa. Não, está sendo ótimo, Samanta. A sua perspectiva é muito parecida com a minha, com a de Mariana, porque a gente vivencia a escola. A gente não está lá fazendo
uma interferência. A gente está junto com as professoras, né, desenvolvendo artefatos que elas tenham condições de produzir. Não é diferente de um museu, é etnográfico, quer dizer, que é coisa mais etnográfica do que todos nós que somos docentes na sala de aula, né? A gente aprende todo dia, a gente está lá todo dia, a gente vai se modificando e vai, né, interagindo e vai, né, o professor que a gente se iniciou não é mais o que a gente é hoje. Não tem nada mais etnográfico do que ser professor. Eu coloquei aí no chat a Fela Moscovici, que é da área da psicologia, da psicanálise, né, que fala sobre o desenvolvimento interpessoal, e ela traz uma teoria que é da janela de Johari, que é sobre o outro. Eu achei muito interessante. De vez em quando eu vou para a psicanálise, porque eu acho que a psicanálise sempre nos ajuda a nos entender como indivíduos, né? Outra coisa que a Rosângela levantou é a questão da pesquisa, sabe? Essa coisa que vem formatada da ciência, né? De ter métodos científicos. Poxa, a gente trabalha com pessoas, né? Nós, designers, trabalhamos com pessoas. É muito complexo a gente tentar colocar pessoas dentro de caixas, né? Obviamente, a gente vem de uma formação, né, de caixinhas, né? A gente vem de uma formação que a ciência tem que ser assim, né? Para ser ciência, né? Tem que ser assim, tem que ser objetivista, tem que ser positivista, tem que ser generalizável, tem que ser uma série de coisas. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que o pesquisador, seja da área de ciências exatas, ao escolher o que estudar, ele já está se posicionando, né? Ele já está fazendo uma escolha, mesmo nas ciências exatas. Ele não está separado do locus onde ele habita, ele não está separado de toda a perspectiva política, ética, social que ele habita. É o território, é o lugar, é aquele momento da vida dele. Então, somos todos pesquisadores socialmente localizados. Não adianta a gente querer se desfazer desse papel, se distanciar, ir para a neutralidade. Eu sou absolutamente contra qualquer neutralidade, porque ela não existe. A neutralidade não existe. A gente escolhe, só o fato da gente escolher algo para estudar, a gente já está se posicionando, entendeu? Então, eu, assim, sou cada vez mais aberta a que, se é para resolver um problema de pesquisa, cada um escolha o seu caminho, né? Se colocar um antropólogo naquele lugar, vai ser de um jeito, se colocar um... Mas, assim, nós temos a perspectiva do design, tudo bem. Mas, por isso que eu acho que o campo da memória gráfica é o mais promissor, entendeu? Para quebrar todas essas barreiras. Eu estou cada vez mais convencida disso. E acho que as pesquisas têm demonstrado isso. E esse campo de estudar junto com o outro, né? Não para o outro, sabendo ouvir, né? Sabendo dialogar, eu acho que esse é o caminho mais certeiro, né? Dentro da perspectiva freiriana, mas, assim, a gente precisa saber muito ouvir, sabe? A gente precisa aprender a ouvir. Então, assim, eu deixo assim, meu depoimento de uma vida de pesquisadora, né? Josinaldo e Paulo levantaram a mão, vou deixar para os outros falarem. Josi. Josinaldo levantou primeiro. Josi? Ele desmutou, abriu o microfone. Só não estamos te ouvindo.
Eita! É o dia do A gente pode microfone. passar para a Paula enquanto você organiza isso. Ok, Paulinha. Ok, estão me ouvindo? Sim. Sim, amor. Eu estou achando muito engraçado, né, toda essa conversa, e eu estou amando, e entendo e acho super importante essa voz do espectador e do agente que recebe o design, que vive o design, que toca, mas no final eu terminei por usar como referência na minha pesquisa agora a imagem enquanto ela mesma, né? Todo mundo fala aí um caminho, né, onde se ouve muito a gente, as pessoas, mas eu acho que existe também a dimensão da imagem, principalmente quando você está estudando o passado, ou referências, ou identidades. E eu acho que necessariamente uma coisa não precisa negar a outra. Não o fato de existir as vozes todas de quem lê, que não existe de quem emite, ou a própria independência da imagem que fala. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas a imagem tem independência enquanto ela mesma, enquanto aquele que a provocou e enquanto aquele que o leu, né? Então, assim, eu acho que eu só queria dizer que na contramão, talvez, de alguns caminhos que têm um viés antropológico, né, e das pessoas, o meu trabalho recente tem uma ligação com história, com identidade. Eu fiquei muito atrelada na minha linha de pesquisa ao longo da minha vida, sempre com essa relação de design e o genius loci, né, como foi um termo que eu aprendi aqui, a identidade do lugar, né? Eu sou uma pessoa muito pernambucana, muito, né? Então, no meu trabalho de graduação foi muito relevante. Não, pode chegar a hora que você puder. Vicente do Rego Monteiro, que era um artista modernista pernambucano. No meu mestrado foi o Frevo, que era pernambucano, e no meu doutorado é o armorial, que é algo extremamente pernambucano. Então, o que eu trago em comum na minha vida de pesquisadora é uma identidade relacionada ao meu lugar, né, ao meu território. Isso é muito importante para mim e é muito referente. E claro que tem as pessoas, mas existe um repertório visual ligado a esse lugar. E me interessa entender isso também. E a construção desse repertório, né? Por exemplo, eu acho que a pergunta mais perturbadora que inicia meu doutoramento é quando eu estou dando assim. Eu acho que o que começa meu doutoramento, minhas provocações do doutoramento, foi o seguinte: eu ensinava história da tipografia e eu olho os escritos visigóticos. Veja, gente, os visigodos são povos bárbaros antes mesmo da Idade Média, tá? Eles são um pouco anteriores, eles são do século V, de 400 e alguma coisa, um pouco antes da Idade Média. E eu olhava os escritos visigodos e digo, meu Deus, isso é tão meu, isso é identidade pernambucana total. Como é que uma coisa que é do século V, o Brasil é descoberto, bem entre aspas, né, como a gente diria aqui em Portugal, nós colonizados aqui em Portugal fomos descobertos ou exterminados, né, a partir de 1500, e essa coisa que é do século V, 1000 anos antes, eu sinto identidade com isso. Como é que se dá? Então, tem um momento que é fundamental, que é o século V, e tem um outro também que é decisivamente referencial, que é o século X. Tudo isso antes do Brasil ser descoberto, né, que são a partir de elementos
de iluminuras do Apocalipse, como se chama, dos Beatos do Apocalipse, porque eu não sei se vocês se lembram dessa história que no ano 2000 o mundo ia se acabar. Os mais jovens talvez não, mas eu vi muito isso quando era jovem, que no ano 2000 o mundo se acabar, que era o Apocalipse. Mas isso foi muito mais forte ainda antes do ano 1000, né? Que é essas iluminuras do século X, principalmente ligadas à Andaluzia, que tem influência moura forte. E quando eu começo a dar aula de história do design também, eu vejo essas coisas que são ditas lá em Megs, lá na história do design gráfico mesmo, como expressionismo mouro, e eu olho e digo, meu Deus, quanta cabra, ai, quanto bode, quanta cabra, quanto lagarto. E era J. Borges, sabe? Assim, de outro jeito revisitado, assim. Como existem essas conexões? Então, isso é outra área de interesse que eu acho deslumbrante também, que necessariamente não vem através do viés das pessoas, que eu acho extremamente louvável. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu já sei o que eu vou estudar quando eu voltar, viu? Quero dizer aqui nesse grupo, quando eu voltar, não quero saber mais de legado europeu nenhum. Chega, essa é a última vez que eu vou atrás dos legados eurocêntricos na minha vida, que são os ibéricos. Depois só quero saber dos indígenas. Eu vou logo dizendo que quem pegar isso, eu só quero saber, entendeu? Dos Tupi-Guanabá, de tudo que é de legado indígena gráfico, que é a coisa mais linda e rica brasileira, que eu acho que a gente tem de forma absolutamente diferenciada. Mas o que eu queria dizer só era... eu acho que existe esse lugar da imagem enquanto suas referências, enquanto suas construções, enquanto suas buscas de seu passado, porque isso é, em parte, o que eu estou fazendo no meu doutorado, é tentar entender como se constrói essa linguagem gráfica do armorial, sabe? Eu não tenho muito como perguntar muitas pessoas, eu tenho como ver os referenciais, eu entrevistei quem era possível entrevistar, porque muitos se foram. Meu Deus, eu falei, eu já estou com meia hora de fala, todo mundo pediu desculpa, eu não pedi nem desculpa por isso, mas, assim, eu queria ouvir vocês depois dessa fala meia doida aí, das minhas angústias, que eu vi todo mundo falar de gente, de ouvir a gente. E você não é gente, não, mulher. Você é um dos outros. Você é um dos outros. Sol, você sempre Sol. Quem está agora na fila é Josinaldo, depois Fernanda Goulart e depois eu. Josi não consegue. Josinaldo. Adianta não. Fê Goulart. Não, então, eu entendo o raciocínio da Paula, assim, mas eu acho que as imagens não existem sem nós, assim. Eu acho que o que o Warburg está falando é que tem elos invisíveis entre as imagens e eu acho que a gente vai buscando esses elos na leitura das imagens, né? Mas as imagens sempre foram feitas por alguém e estão sendo lidas agora por você, né? Assim, então, eu acho que são coisas paralelas ou de métodos distintos, né? Porque o que eu acho que estava sendo dito antes é que quando o sujeito produtor, no meu caso é o receptor, né? O morador seria uma espécie de leitor, né? Da imagem, né? Que é da cultura material, mas que é imagem também para mim, né? Assim, mas é que às vezes a gente esquece de perguntar para esse outro que faz parte desse circuito, né? O que eu não acho que é o caso que
talvez não seja o caso da sua pesquisa, né? Mas assim, eu tenho dificuldade de pensar, apesar de entender e também atualmente está assim, pensando, por exemplo, a estética deco, né? A visualidade, estética talvez seja uma palavra estranha para esse contexto, assim, a visualidade deco popular, isso que eu estou chamando de popular, né? Ela me atrai, ela me instiga, eu experimento com ela, mas, mas eu roubei essa imagem para um outro lugar, assim, porque ela não é mais da cidade, ela não. E esse outro, que é o construtor, no meu caso, né, que é o mestre de obras, e que também é o morador, ele já não participa mais desse lugar para onde eu levei essa imagem. Eu não estou fazendo menos com ela por causa disso, mas eu acho que há sempre o sujeito por trás disso, assim, agora eu, antes outro, né? Não sei se complementei, assim, Paula, o raciocínio, assim, mas eu entendo, quando você diz que há alguma coisa para além de, talvez, não sei se Rosângela concorda, mas acho que. Mas você já está no final do doutorado também, não sei se você está usando o verbo que vai colocar o autor lá no final, assim. Mas eu acho que tem muito a ver com as coisas que ele. Com esses elos invisíveis mesmo, assim, né? Mas é isso que eu estava falando para a Paula. A gente também é o outro, né? Quando a gente está olhando para esses artefatos, né? Se a gente tem a oportunidade, né, usando, né, aqui vários trabalhos de memória gráfica, acessar quem está produzindo, acessar quem está recebendo, é massa. Mas também a gente é o outro quando analisa, quando avalia, quando traz a superfície, valoriza um projeto estético, seja de que natureza, mais erudito, mais popular, não importa. A gente está se colocando num lugar e a gente não a gente é socialmente contaminado pelaquilo que a gente é, entendeu, Paulinha? Você fez suas escolhas, né? Aí você relata, né, graduação, mestrado, doutorado, você fez suas escolhas e essas escolhas estão contaminadas, no bom sentido, pelo aquilo que você é. Então, a gente nunca pode sair desse lugar e se distanciar e falar, era isso que Rosângela estava dizendo, falar numa distância que não existe, entendeu? A gente tem que ter voz nas pesquisas de vocês têm que se localizar e dizer, sou eu neste lugar, falando deste lugar, nessa perspectiva. É isso que eu estou querendo dizer. Não é necessariamente ter que acessar o outro. É a gente se entender como pesquisador e dizer, eu estou neste lugar, olhando nessa perspectiva. E, sei lá, o que seja que vocês estejam pesquisando. Foi isso que eu quis dizer. Tá bom? Então, Fê, a gente vai ter aí um grande desafio, eu e Fê Goulart, de reorganizar o próximo Cuticute e ver aí com a nossa grande chefe, Camila. Para com isso, Sol. Que a gente vai ter que fazer um quinto, né, Cuticute. Eu acredito que vamos ver. A gente está marcada para 26 de setembro, né? 26 de setembro e temos outra marcada para 24, não, desculpa, 17, eu vou conferir aqui, 31 de outubro. É porque está sendo tão rico, né? Acho que vale a pena manter, 31 de outubro fazer outro. Foi uma ótima ideia de Fê Goulart, né? A gente se conhecer. Né? Assim, eu jamais teria acesso ao trabalho de Samantha, quer dizer, a não ser pelas publicações que ela já produziu, mas ouvi-la, né? Helena, eu já conheço, mas, assim, eu acho que a gente tem... Não sei se vocês estão topando continuar nessa pegada do Cuticute. Eu acho que ela está sendo mais do que a gente esperava até, né? Mais tá bom demais. Tá bom demais esse negócio. Né? As duas Fê. A Fê Goulart deu a ideia desses encontros e a Fê Martins deu a ideia de fazer só de imagem curtinho. As duas Fernandas aí colaborando. E então, vamos embora.
Vamos se organizar, Camila e Fê e Rosângela, e continuar o Cuticute, que está sendo muito bom. Faz todo sentido, porque nós temos reuniões marcadas todas as últimas segundas-feiras de cada mês. O propósito dessas reuniões era dar andamento para os planejamentos que fizemos, das publicações, webinários, livro, mas esse início, antes de todo esse plano se concretizar, que Fernanda chamou a nossa atenção e nos trouxe essa ideia, né, de a gente se conhecer para que todos os planos tenham condição de se concretizar de maneira com qualidade, de fato, né, que a gente consiga extrair o sumo do que pode vir a ser esse livro, tudo que a gente planejou. Eu acho que faz todo sentido que a gente dê continuidade e que aproveite essas reuniões que já estavam pré-marcadas para a concretização desses planos, dando continuidade até que a gente diga, pronto, agora a gente está pronto para seguir, a gente conheceu a pesquisa de todo mundo, né? Tem um panorama, né? Isso. E também entender as interfaces que a gente pode fazer, né? É verdade, isso facilita. Eu voto por continuar com o Cuticute. Sim, eu também. Também. Eu também. Quem Até sabe porque não eu não- consegue mais gente para fazer as duas datas, porque agora já está com 10, também está com 5 e 5, tá ótimo, né, gente? É isso. Acho que é Tá isso. bom, tá bom. É muito Pode ser rico, eu acho que a gente alguém mais que a mim, né? Ficam é muito Laís e rico Meire de pensar em hoje. escrever junto coisas, né? A gente vê muitas interseções assim dos caminhos de pesquisa, né? E muita coisa que a gente não conhece, que quer conhecer, e, né? Eu acho que isso é muito rico para o amadurecimento do trabalho e muito bonito isso da gente pensar num trabalho nacional, né? Que está juntando pesquisadores de vários lugares diferentes. Isso, Helena. Isso. Você E tem um outra papel coisa muito também, importante. gente, é a gente poder trocar, assim, eu já tô com vontade de convidar algumas pessoas assim para dar aula na minha disciplina, porque eu estou voltando agora, sabe? Então, a gente poder também contar com a gente nessa coisa de fazer inserções na disciplina do outro, que agora a gente já está adaptado ao remoto, dá para trazer convidados sem pagar passagem aérea. É, isso mesmo. Eu tenho trazido presencial e Então, acho que podemos terminar a gravação do Cuticute de hoje, né? Vamos postar esse vídeo para que os nossos outros memoráveis possam assistir. Certo. E vamos agradecer, né? A todos que apresentaram hoje, a todos que participaram como ouvinte, participante, como outro, como si mesmo, em cada um no seu lugar de perspectiva da coisa. Foram todas participações muito importantes. Muito obrigada a todos.